RCM temos dois belíssimos convidados para um belíssimo tema que está na ordem do dia. Primeiro apresentamos os convidados. Bem-vindo, Silvia Batista. Bem-vindo, Miguel Thompson. Muito obrigado. Bom ano. Já estamos a janeiro. Obrigada. Muito bem. E se não se importam, porque este é um tema em que eu tenho aqui algumas questões que me atormentam e devo já fazer aqui uma declaração de intenções. Nunca fui vítima de qualquer assédio sexual ou outro. Portanto, Nuno, gostaria que tu conduzisses esta entrevista. Pelos vistos, e não é pelo quando digo pelos vistos, é claro que isto tem séculos de abuso, maioritariamente de homens sobre mulheres. Houve uma repressão, há violação de direitos, há violação de corpo. Hoje em dia há aqui uma mudança de paradigma. Hollywood também faz escolástica nisto, que foram os primeiros, nestes últimos meses, casos declarados de pessoas que confirmaram o assédio sexual por parte de pessoas com poder, nomeadamente produtores de Hollywood, atores de renome, e que acabaram começaram, não é acabar, nestes Globos de Ouro por uma manifestação de intenções desta mudança de paradigma por parte de todos os atores, homens e mulheres, não só das mulheres, mas dos homens. Entretanto, há aqui começa-se a haver aqui uma mistura, porque as pessoas não estão informadas. Aquilo que é assédio, aquilo que não é assédio, aquilo que é apenas sedução. Vivemos numa época de charneira. Vamos começar, Miguel? Pode começar tudo à vontade. Eu acho que falaste bem de coisas diferentes. O que é importante para mim deixar claro é que, independentemente... Já estás a ser discriminada. É assim, senhores da Régia, eu tenho muita coisa para dizer. Independentemente daquilo que nós achemos sobre as coisas, elas acontecem. E, portanto, seja assédio sexual, seja abuso, seja o que for, todas são crimes. Não acontecem só no local de trabalho, não acontecem só em situações profissionais, acontecem, infelizmente, numa série de contextos e acontecem maioritariamente às mulheres. Acontecem também aos homens, e é importante que isso seja dito. Nós estamos só a falar de mulheres, mas há muitos homens que sofrem na mesma situação. E também há mulheres que são assediadas por mulheres. E há mulheres que são... Sim, enquanto há homens e mulheres, há todas as combinações. Não tem sexo. O assédio não tem sexo. Não, o assédio não tem sexo. Tem poder. Tem poder, exatamente. A partir do momento em que há um desnível de poder, já sabemos exatamente como é que as coisas podem funcionar. Portanto, uma mulher mais poderosa poderá, evidentemente, assediar também qualquer pessoa. Porque o assédio e o abuso são sobre poder, não são sobre sexo. Evidentemente. Sobre poder e retribuição. Em que sentido a retribuição? No sentido em que eu exerço o meu poder com base numa expectativa da outra pessoa. Ou seja, eu tenho poder para dar àquela pessoa alguma coisa que aquela pessoa quer. E aquela pessoa dá-me aquilo que eu quero. Mas como devolução de poder, por exemplo, se estiver a falar a nível de empresarial... Imagina, eu sou uma pessoa que sou diretora de qualquer coisa e tenho na minha mão o poder de dar-te trabalho a ti ou dar trabalho a outra pessoa. Mas simpatizei contigo e posso exercer o meu poder no sentido gostava de jantar contigo ou gostava que fosses passar a noite comigo e se fores, és tu que ficas com o trabalho. Isto é assédio. Mas há uma devolução, há um retorno. Eu acho que é abuso de poder, poderá ser considerado abuso de poder. Se houver uma conivência e houver um acordo entre duas pessoas... Deixa de ser assédio. Do momento em que tu assentes... As duas pessoas regulam da situação que tiver que ser. Como é óbvio, se a Maia tiver interesse no Miguel e o Miguel tiver interesse na Maia, há um Mas eu estou a usar o meu poder quando ele está a querer trabalhar comigo. Mas o Miguel quer... Nós os dois estabelecemos isso. Se não estabelecermos, isso pode estar no nosso íntimo. Pronto, nós não chegamos a essa conclusão. Mas tu recusas e eu continuo a insistir. Aí a situação é uma situação de exercício de poder. De exercício de poder e depois há a consequência. Claro. Que muitas vezes é o Miguel recusa, exatamente. O Miguel recusa e a Maia não fica contente. Certo. E então não só o trabalho não vai para o Miguel, como a vida do Miguel passa a ser infernizada porque recusou os avanços da Maia. Muito bem. E isto, independente... Até a primeira parte é uma sedução, a segunda é assédio. A primeira parte é uma sedução, pode ser considerada uma sedução, até o Miguel dizer que não está interessado na sua sedução. O que é que acontece? Há determinado tipo de contextos em que, quer homens, quer mulheres, mas eu acredito que isso acontece muito mais em homens, até porque o poder, regra geral, continua a estar na mão dos homens.
isso, quando a forma de exercer essa sedução, digamos assim, e é por isso que eu acho que a zona é de tal maneira lamacenta e dúbia, que não gosto de usar a palavra sedução, mas usemos agora só para efeitos da conversa, isso pode ser de tal maneira insidioso e de tal maneira forte por parte da pessoa que tem o poder, que quem está deste lado, neste caso o Miguel, ao contrário do que possa parecer, falar ou ir embora não é a primeira opção que as vítimas, e acho que é importante, não agora o Miguel, mas acho que é importante chamar as coisas pelos nomes. As pessoas que sofrem assédio, as pessoas que sofrem abuso são vítimas. E como vítimas têm um determinado tipo de características que faz com que elas, ou que a maioria delas, em vez de falarem, fugirem, saírem dessa situação, reagem exatamente de forma oposta. Num contexto profissional, as pessoas pensam, caraças, se calhar não vou dizer nada porque ainda fico sem trabalho, ou depois tenho contas para pagar e depois fico aqui. Ou então, quando a coisa é de tal maneira grave, simplesmente elas paralisam de medo. E isto é importante, é importante que se diga, porque isto não é um fait divers, não é? Isto não é uma coisa que agora de repente é uma moda e acontece. Acontece há séculos. Exatamente. Mas esse fenómeno da paralisia, não é? É isso que leva a que só agora, anos depois, venhamos a saber de alguns casos, Miguel? Eu acho que o que acontece agora, e voltando um bocadinho ao início da questão, isto acontece em Hollywood porque em Hollywood as vítimas ganharam o poder suficiente para finalmente poderem falar. Eu acho que isto é que é importante. No resto do mundo não sei exatamente o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer em Portugal. Exato, era isso que eu ia perguntar. Vão começar a aparecer as vítimas que entretanto ganharam o seu poder ou têm alguma coisa a dizer. Reparem. O país é diferente em termos de exposição da vida pública. Que é dos poucos, onde se fala, a Dani Neto foi-lhe perguntado, ela disse que também foi vítima de assédio. A Cristina Ferreira também recusou-se a dizer o nome da pessoa, até porque a pessoa, segundo ela, já não está a trabalhar neste meio. Em Portugal é difícil vir a acontecer nos próximos tempos aquilo que aconteceu em Hollywood? Depende daquilo que as vítimas decidirem fazer. Mas eu acho que continua a ter muito a ver com poder. Se tiverem realmente ganho essa capacidade para finalmente terem um discurso emancipador que lhes permita fazer a denúncia que tem que ser feita, eu acho que está na altura de o fazer. Claro. Portanto, voltando um bocadinho à tua conversa, não é realmente uma tendência, é uma coisa que vai alterar o paradigma para sempre. Se vai alterar de uma forma irreversível, acredito que as coisas passarão a ser diferentes e passarão a ser diferentes principalmente para os homens. Nesta mudança de paradigma, pelo caminho também vão existir alguns excessos? Como sempre, como em tudo. Como o Miguel estava a dizer, estamos perante uma mudança de paradigma e eu espero que sim. Eu sei que há esta conversa paralela e também é importante que se diga que os excessos existem sempre. Sempre. Não é? Sobretudo quando estamos a mudar modelos. É óbvio que existem situações, e se calhar vai mais ao encontro daquilo que é a ideia da Maia, é óbvio que existem situações em que, e com certeza, se calhar nestes casos todos de Hollywood existem algumas delas, em que os homens são acusados sem que existam provas. Com certeza que sim. Mas é justamente esse acusar que faz com que os outros 100 casos pudessem ter vista a luz do dia. Porque dessas pessoas todas que foram acusadas, se calhar existem 2, 3, 4 que não são verdade e que prontamente disseram isto não é verdade. As outras 100 e tal assumiram como sendo verdade. Portanto, não dizer chato porque não quero trivializar, mas é mau que aconteça que homens possam ser acusados injustamente e sem provas. Como é o caso, mas é James muito Franco bom, diz isso. é muito bom que isso, outras pessoas possam ter a coragem necessária de falar e de acusar quem realmente tem culpa. Há aqui uma questão que me preocupa, que é esta. Esta situação surge como um paradigma ou, portanto, uma mudança de paradigma, como tu dizes. Em que é que fica a libertação da mulher? Em que é que ficou a libertação da mulher? Em que é que ficou o feminismo nisto? Como é que as mulheres também permitiram isto num século, isto também vem não só do século XX, mas também já do início do século XXI, em que as mulheres se afirmam? Como é que estes casos aconteceram tanto? Afinal, as mulheres afirmaram-se ou não? Bem, eu não posso dissecar aqui sobre a história do feminismo ou da libertação sexual. Ficaríamos aqui horas a falar sobre isso e nem é a minha especialidade, evidentemente. Eu tento pôr um bocadinho mais na posição dos homens e venho aqui, de certa forma, falar um bocadinho mais sobre os homens. Isso, porque tu dizes que os homens irão sempre defender homens. Sim. Eu acho que isso continua. Eu tenho testemunhado essa história, sim.
Eu acho que na realidade os homens continuarão a defender os homens, porque os homens realmente refletem poder. Mas desculpabilizando? Desculpabilizando os homens, evidentemente. A grande questão aqui não é exatamente se todas as mulheres vão finalmente sair para a rua e fazer a denúncia que tem que ser feita, é o que é que os homens vão achar sobre isso. E neste momento os homens estão aterrorizados com o facto de parte da sua liberdade estar a ser toldada apenas por uma suspeita que poderá envolver todos os homens ou não, não é? Que isto é absolutamente ridículo, quer dizer, estamos décadas e séculos em que o homem continua a abusar da sua situação de prevalecência, de paternalismo, de paternidade, de uma sociedade patriarcal, todas estas situações, e subitamente algo aqui é parado em relação à liberdade do seu discurso e sentem-se absolutamente ofendidos. Sim. Qualquer tempo que e acham que não existe nada disso. Seria pouco. Por isso, deixem-me fazer-vos uma última pergunta. O que é que podemos fazer para que a roda comece a andar ao contrário? Bom, para já podemos, no caso das vítimas, falar, encontrar pessoas de confiança com quem possam falar e contar as suas histórias. De quem ouve, acreditar nas vítimas. Acho que a questão não tem que ser porque é que só falaram agora. A questão tem que ser o que é que terá acontecido a estas mulheres para anos depois falarem. O que é que lhes terá acontecido para só falarem agora. E eu acho que esta mudança de pergunta pode ser muito útil. Da parte dos homens, se calhar, estarem mais atentos em relação àquilo que é a forma como se relacionam com as mulheres. Até que ponto, se calhar, ouvi-las mais, percebê-las mais. Da parte das mulheres, naturalmente, também fazerem esse esforço. Há uma parte importante aqui, é que todos os pais hoje que têm aquele discurso de uma brincadeira de trolha, deixando coisas que se riem em relação a isso, têm as suas filhas que provavelmente irão ser assediadas na rua. E quando a situação se alterar e quando se começar a falar sobre as suas filhas, eles terão de certeza do que é que está a acontecer. Miguel e Silvia, temos que vos trazer cá outra vez. E disse, qualquer tempo que tivéssemos era pouco. E temos que estar atentos a este tema que vai obrigado. continuar com certeza, não é? Muitíssimo obrigada. Nós amanhã, como sempre, estamos de volta.